Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Continuando aqui com a série Qual foi o sinal que Deus mostrou, falando assim, ao rei Acaz e quem é o príncipe deste mundo. Nós acabamos de entrar agora nos livros históricos, nos evangelhos da lei, os evangelhos que foram anunciados enquanto a lei de Moisés estava no Oriente Médio, em Jerusalém, que hoje é ruínas, que hoje é cidades novas construídas em cima das ruínas que deram o nome de Tel Aviv. Sejam todos bem-vindos a esse canal, que este canal possa levar muito conhecimento e que vocês possam ter um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, que possa estar sempre nesta fé, a fé verdadeira, não a fé comum, mas a fé verdadeira, aonde os antigos alcançaram grande ou maior testemunho, como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, e que nós viemos viver e lutar sempre, nunca desistir, porque os dias são maus, mas nós estamos aqui. Aqueles que não vão ter a oportunidade de passar por esses dias maus, que já retornaram seus espíritos, voltaram para Deus novamente, que Deus possa consolar as suas famílias em vida, e nós estamos aqui até os nossos dias contados, porque Deus sabe que os nossos dias, os dias dessas carnes, estão contadas, e que também nós temos que cuidar da nossa vida. Em meio a uma doença, não só a pandemia, mas na forma do alimento, o que a gente come, o que a gente se alimenta, o que a gente bebe, né? Porque eu já fui alcoólatra, depois eu vou estar contando aqui esse testemunho para os queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Quando eu não achava que eu não bebia cerveja, velho barreiro, 51, eu só bebia vodka e dreia, e quando eu não achava isso, eu me aprofundava e ia buscar com sede o álcool puro mesmo, esse mesmo álcool, 70, 100, eu era alcoólatra. Passei até por uma mesa de cirurgia, 5 horas, e eu falo para os irmãos que nós temos que cuidar em vida dessas carnes, da nossa saúde. E quando chega a pandemia, nós temos que se cuidar mais ainda, usando os protocolos. Estou falando isso para que os irmãos se cuidem, né? Amem as suas vidas e amem a vida dos outros também, da sua família, dos seus parentes. E este é o canal que passamos conhecimento. Depois eu vou estar falando sobre o meu testemunho. Também eu estava falando no pensamento com o Criador. Eu vou estar fazendo um canal secundário, falando de histórias, da história principalmente do Brasil e da história do mundo. E eu vou colocar o nome do canal, O Historiador, canal O Historiador. E vou estar falando, um canal que eu vou dedicar a falar, não do preterismo completo, não vou estar falando do preterismo, não vou estar falando da Bíblia já cumprida, todas as profecias cumpridas, mas vou estar passando conhecimento em áudios, em vídeos, mais em áudios, mostrando a história do Brasil.
a história nossa, a história dos nossos ancestrais, a história, como diz a Bíblia do Almeida, a história dos nossos pais. E ali vou estar falando da história do Brasil, dos navios tráficos negreiros. Vou estar falando da história da escravidão. Vou estar falando também um pouco também de política. Um canal que nós vamos estar aí falando dessas histórias, dos fatos históricos. Enquanto aqui no canal Yahushua reina para sempre, nós continuaremos falando das escrituras cumpridas, da história de Jesus de Nazaré, da história dos apóstolos, da história dos profetas, de Adão e Eva, dos livros apócrifos, enquanto lá vamos estar falando da história da humanidade, das nossas carnes, da política também, e do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, conservador, não conservador, extrema direita. E aí nós vamos ter esses canais para nós estar falando um canal não religioso, porque as pessoas acham esse canal Yahushua reina para sempre é um canal que vai estar falando só sobre religião. Não, nós falamos aqui sobre o preterismo completo. Preterismo completo é as pessoas, um grupo de pessoas que acreditam que todas as profecias já se cumpriram e que o juízo lá do Apocalipse, o juízo final, que os irmãos evangélicos leem de uma forma literal, o juízo, o grande trono de Deus, que ali é figura de linguagens, simbologias, eu já falei isso aqui no canal, que o juízo de Deus já aconteceu. Todas as coisas já aconteceram, que está escrita, que foi escrito não para nós, mas foi escrito para o primeiro século, para a destruição de Jerusalém. E que agora, no momento, nós vivemos na restauração de Deus, a restauração espiritual. E os irmãos não entendem, não aceitam, porque esses irmãos futuristas, a teologia futurista, acredita que realmente tudo irá acontecer ainda, que está escrito, o juízo, o juízo de Deus, a vinda de Jesus nas nuvens, né? A destruição dessa terra. Então, eles são os dispensacionalistas, falando assim, mas nós aqui acreditamos que todas as profecias já estão cumpridas, e esse é o canal que vai estar falando também dos livros apócrifos, que eu vou estar falando agora, nessa parte 7, continuando a parte 7, e vou terminar na parte 8, para nós falar quem foi o príncipe deste mundo, do mundo da lei, não deste mundo do século 21. E depois nós iremos começar aqui falando sobre o dilúvio. Vamos estar falando sobre o dilúvio, se ele foi mundial ou nacional, se ele foi num local, numa terra, no território, ou se ele foi nesse mundo, em todos os continentes, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, enfim. Então nós vamos estar aprendendo aí e muitas coisas maravilhosas. E esse canal secundário, o canal O Historiador, você pode estar também se inscrevendo lá para aprender também da política, porque nós também temos que aprender sobre a política. Também temos que aprender sobre a história do passado, a história do Brasil, a história dos homens, né? Para nós entender o que nós somos aqui, literalmente carnais. O que nós somos carne aqui? Então você é o convidado especial para estar participando, se inscrevendo, comentários sempre abertos, para nós estar aprendendo estas grandezas. Porque eu gosto muito de história, então eu coloquei no meu coração que nós precisamos aprender história também, para entender a
a Bíblia, os nossos passados também, os nossos ancestrais, falando assim. Então hoje é domingo, hoje nós estamos aqui para falar dessas maravilhas, e que esse domingo seja um domingo maravilhoso, excelente para todos nós. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Na descrição desse canal eu coloquei que nós ia falar, ia explicar, e eu acredito nos livros banidos, tirados aqui do conjunto de livros que é chamado Bíblia. 66 livros que eles colocaram com 40 historiadores, com 40 personagens que escreveram, e que este aqui, eu pessoalmente, Fernando falando, minha opinião própria, não acredito que é somente esses livros aqui, a história do passado, as escrituras. Eu acredito que as escrituras é todos os livros que foram encontrados no Mar Morto, que foram encontrados no Egito, na Etiópia, que foram encontrados no Oriente Médio, no Iraque, no Irã, na Pérsia, que era a Pérsia, que é o Irã hoje, no Iraque, que era a Babilônia antiga e hoje é o Iraque. E que esses livros encontrados antes do Concílio de Nicéia é as Escrituras. Por quê, Fernando? Antes do Concílio de Nicéia, porque eles não vieram a existir depois do concílio, depois da separação de apócrifos e canônicos. Eles já existiam antes. Então, está aí a minha opinião de acreditar que esses livros, antes do concílio separar, são as Escrituras que o Pai deixou para nós saber, para os futuros, a história verdadeira, a história do Salvador, a história dos apóstolos, a história do passado. E você pode acreditar sim ou não. Se você acha que a Bíblia já é o suficiente, assim seja. Agora, se você não achar, nós estamos aqui falando dessas escrituras tão maravilhosas. Então, eu falei a vocês que o Mateus, o apóstolo, ele andou, presenciou o Salvador e falou do seu nascimento. E ele afirmou no seu evangelho, o evangelho da lei, o livro canônico que eles colocaram, que Yahushua de Nazaré nasceu de uma forma virginal, sobrenatural do Espírito de Deus, que nós aqui no canal acredita e cremos nisto, que foi um nascimento sobrenatural do Espírito, gerado por Espírito. E ele afirma no seu evangelho que não é só os 4 evangelhos, mas é o evangelho do apócrifo de Tiago, o evangelho apócrifo de Paulo, o evangelho apócrifo de João, o evangelho apócrifo de Maria Madalena, o evangelho apócrifo desses que estavam ali perto de Yahushua de Nazaré, quando esteve aqui na terra. E ele afirma que José, da descendência de Jacó, de Davi, ele era casado com Maria. E que ele ficou desconfiado, é isso, nós não podemos deixar passar aqui batido, que muitos lêem a Bíblia e
ficam debochando, como eu já vi muito no YouTube, nas plataformas digitais, que ele não nasceu de uma forma virginal pelo Espírito Santo, porque José estava ansioso, preocupado de ser, que realmente ele levou, falando assim no português Brasil, que ele foi traído. E um dia desse eu estava ouvindo uma pessoa ensinar, não só uma pessoa, mas várias pessoas nas plataformas digitais, canais, que a gente aqui respeita a opinião. A gente respeita a opinião, nosso confronto é doutrinário. E eu não posso, de forma nenhuma, meus irmãos, falando assim, eu não posso, nenhum de nós podemos fazer a pessoa acreditar em Deus por força. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer um ateu, uma ateia, acreditar em Deus pela força. Eu não posso forçar isso. Eu não posso fazer um irmão do sistema religioso acreditar naquilo que eu estou ensinando. Eu não posso fazer um muçulmano acreditar em Jesus de Nazaré. E nem um muçulmano fazer um cristão acreditar em Maomé. Nós não podemos, nós não temos força. Nós temos aqui a nossa liberdade de acreditar naquilo que nós quiser acreditar. E esse canal não obriga ninguém a acreditar, a andar como eu ando, a pensar como eu penso. Respeito quando eu vejo um canal falando que Jesus não existiu, que o nascimento de Jesus não foi virginal pelo Espírito, mas foi pelo espermatozoide de José, e que a Bíblia é um conto de fada, é um livro criado em cima do livro de Flávio José, que Jesus nunca existiu. Eu respeito a sua crença, o seu acreditar. Também, você também respeita o meu acreditar, o meu crer. Então nós aqui no canal, quando nós falamos dos livros apócrifos, eu não posso obrigar você a acreditar que o que está escrito, que foi achado, a fazer você acreditar nos escritos dos livros apócrifos. Mas eu acredito e passo esse conhecimento. E você acreditar ou não, acreditando ou não, sim ou não, não vai mudar. Não vai mudar nada no canal. E quando nós erramos aqui nos ensinamentos, nós tentamos consertar e consertamos e mudamos. E não temos a verdade absoluta. Sempre eu falo isso aqui, que a verdade absoluta está com o Criador. E que tem muitas coisas aqui na Bíblia do Almeida que são tendenciosas das mãos religiosas do passado. Não só aqui nos 66 livros, como nos livros apócrifos que veio a tradução, a Septuaginta, as traduções do português Brasil, a tradução em inglês, a tradução em japonês, em chinês. Essas coisas teve mãos humanas religiosas e que foi realmente tentado tirar a história genuína, mas não conseguiram, porque o nosso Deus é poderoso, não é fraco. Ele é soberano, ele é forte, soberano. E a história ele deixou para nós. Então, algo acontece aqui na tradução que eles tentaram acrescentar ali, um pouquinho aqui,
Mas isso não vai mudar a história. Porque a história ocorreu e foi verdadeira. Os fatos estão aí, as evidências, os achados, as pedras do passado, os desenhos, o Egito do passado, as ruínas de Jerusalém, as ruínas da Babilônia, as ruínas do Egito, as ruínas da Pérsia, estão todas aí no Oriente Médio. A história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história da Espanha, a história de nós humanos. Então aqui eu não posso forçar você a acreditar que Jesus de Nazaré existiu, que a Bíblia é verdadeira. Eu não posso obrigar, forçar isso. Não. Também você não pode, nos seus ensinamentos, fazer eu não acreditar na Bíblia, em Jesus de Nazaré, nas Escrituras. Você não tem esse poder e nem eu tenho esse poder. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo você pode ver. Tudo você pode ver, ouvir, assistir com sabedoria. Tudo. Tudo você pode ver nas plataformas digitais. Você pode ter inscritos no seu canal, bastante inscritos, um canal maior, mas você não pode de forma nenhuma obrigar os seus inscritos a obrigar eles a não ver. Porque é a liberdade deles, é o livre-arbítrio deles. Eles podem ver o que eles quiserem ver. Mas eles vendo não quer dizer que ele vai desacreditar na Bíblia, desacreditar em Jesus de Nazaré e ir lá para o ateísmo, para o ceticismo, para o islamismo, para o judaísmo. Eles vão porque querem ir. Acredita porque querem acreditar. Estou falando isso porque estou falando de livros tirados, escondidos, colocados nas prateleiras, falando assim, para nós não entender. Igual eu falei, cada um de nós tem uma visão diferente da Bíblia, assim como Mateus teve, Lucas teve, Marcos teve, João teve, Tiago teve, Bartolomeu teve, Felipe teve, André teve, os 12 apóstolos teve. Eles teve visão diferente, mas é a mesma história. É o mesmo Jesus de Nazaré que estava com eles. Porque quando nós lemos esses 4 evangelhos, 4 livros históricos, cada um está contando uma coisa diferente. Mas é a mesma história, mas com alguma coisa diferente, algum pensamento diferente. Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz, Mateus falando assim, o Evangelho de Mateus fala que José era casado com Maria. Lucas também diz que ele era marido de Maria. Abra a vossa Bíblia no livro de Lucas. Vamos lá, Lucas. Esse daqui não andou com Jesus de Nazaré. Ele não conheceu Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, no dia da sua vida. Ele não andou com Jesus de Nazaré. Mas alguém contou que Maria e José eram casados, que teve relação sexual um com o outro depois do nascimento de Yahushua de uma forma sobrenatural, espiritual. Olha o que ele diz aqui. Alguém conta para ele e ele escreve o seu evangelho naquilo que foi contado para ele.
Versículo, capítulo 2, versículo de número 6, você pode estar lendo, diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O versículo 5 diz, no capítulo 2 de Lucas, ele escreveu assim, alguém conta para ele: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então ele diz que Maria era a esposa de José. Mateus diz também, confirma o que contaram para Lucas, que era a esposa de José, Maria. Marcos, ele não fala que José era esposo de Maria, mas ele afirma que Maria era virgem. Marcos, aquele apóstolo, falando assim, aquele discípulo que andou, que viu Jesus de Nazaré, da mesma forma que Mateus viu Jesus de Nazaré nos dias da sua vida, eles contam diferente. Contam ou não contam? Contam. Marcos diz que era virgem só, que não era esposo. Ele não fala que era esposo, nem que era casado, mas fala que é virgem. Mateus afirma e diz: era casado. Ponto final. José e Maria. Enquanto Lucas conta, alguém conta também para ele dizendo que José era casado com Maria. Enquanto o Evangelho de João afirma, Deus revela para João que aquele homem, Jesus de Nazaré, que ele colocava a cabeça sobre o colo dele, que era íntimo, andava sempre com ele, sempre estava com ele, aonde Jesus estava, Jesus de Nazaré, João também, um apóstolo, estava sempre íntimo, amigão, apóstolo, chegado. E ele conta que aquele homem era verdadeiramente filho de Deus, mas não conta também da história de José, que era casado com Maria. Então você está vendo os pensamentos dos seres humanos? Agora, logicamente, tem pensamentos, meus irmãos, que passam do limite. Sim, tem diferenças de pensamento que passam do limite. Tem pensamentos, sim, que passam do limite. Você tem livros apócrifos que diz, ali é um acréscimo, que Maria Madalena, né, tinha um relacionamento com Jesus, depois foi lá para a França, aquela história. Aquilo ali é acréscimo de Concílio de Nicéia, para desmoralizar a história. Mas quando nós vê a Bíblia e os livros apócrifos, nós vê pensamentos aqui que não passam dos limites, que confirma a Bíblia confirma os apócrifos, porque não existiria esses 66 livros aqui, ó, sem os apócrifos. Porque foi eles achado primeiro. Não esses 66 livros achados primeiro, mas todos achados primeiro, mas depois separados. E foi chamado de Bíblia, foi chamado pela Sociedade Bíblica Brasileira de sagrado. Olha, como que uma coisa é sagrada se foi mexida? Então não é sagrado. Só é sagrado quando ninguém toca, quando ninguém mexe, quando não tem corrigida. É a história genuína. Foi perfeita. Foi sagrada. Marcos não diz nada que eles eram casados. E o Tiago, aquele Tiago que andou com Jesus de Nazaré, que era apóstolo, ele conta uma história bem profunda.
o Evangelho Apócrifo de Tiago. Ele conta uma história bem profunda de José e Maria. Eles esconderam de nós. Por mais que eu respeite você, que você diz, Fernando, eu acredito no que Mateus falou. Amém, meus irmãos? Eu acredito em que Lucas, o que contaram para Lucas, assim seja. Eu acredito também em Marcos, mas meio assim, meio lá e meio cá. Eu acredito em João. Amém. Mas vamos ver o que realmente e que fortalece mais o nascimento virginal, o nascimento através do Espírito, a geração de Deus no ventre de Maria, que fortalece mais o Evangelho Apócrifo de Tiago, capítulo 7 em diante. Você pode estar vendo no PDF, baixando no PDF, que você vai encontrar o livro de Tiago. Eu vou estar lendo aqui em PDF, para vocês entenderem. Fique à vontade, meus irmãos. Este livro, apesar de conhecido como o Evangelho de Tiago, ou Proto-Evangelho de Tiago, tem a sua autoria desconhecida. Publicado nos fins do século XV e XVI, no fim do século XVI. Por quê? Tem a sua autoria desconhecida. Porque não foi separado no Concílio de Nicéia, foi banido lá. Ele foi banido. Não se sabe exatamente ainda qual é a época que foi escrito, mas os maiores estudiosos, aqueles que estudam livros, que acharam, arqueólogos, livros, olha o que eles dizem. E o que eu também me coloco no meio deles. Não se sabe exatamente ainda qual a época em qual foi escrito, mas os maiores estudiosos dos livros apócrifos afirmam que é anterior aos quatro evangelhos canônicos. Olha como isso aqui é interessante, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, que os estudiosos, os arqueólogos, aqueles que estudaram os livros, todos os livros do Mar Morto, eles confirmam que o Evangelho de Tiago, apócrifo de Tiago, foi encontrado antes desses 4 evangelhos aqui, que nós temos na nossa Bíblia, de João Ferreira de Almeida. Não quer dizer que estes evangelhos aqui são falsos, ou errôneos, ou inventados. Não, ele está dizendo que foi encontrado antes de ser separados.